Nos últimos anos, a Cartoon Network foi marcada por uma grande diversidade de animações, e pelo que percebi, a maioria do público não tem gostado. Sempre tem um ali e aqui que são legais e interessantes, mas nesse mar de desenhos genéricos e bobos, com certeza tem aqueles que têm sim seu diferencial, como As Aventuras de Greg, que pra mim é um dos melhores desenhos da Cartoon, só que acredito que não tem seus devidos reconhecimentos, por estarmos numa era onde as animações têm vindo a piorar. E a parte engraçada é que muitos desses desenhos nem são originais, mas sim reboots, como o próprio Ben 10, Thundercats e também Teen Titans Go, mas esse último vou ter algo para falar mais pra frente. Dito isso, hoje decidi falar de alguns desenhos que a maioria de vocês não gostam, mas eu vejo algo neles. Se puderem se inscrever e deixar o like, vai ajudar demais. Titio Avô é uma série animada que estreou em 2013 e desde o início o desenho chamou a atenção por seu estilo absurdo e surrealista. Algo bastante parecido com apenas um show, só que acredito que Titio Avô é muito mais bizarro. Dá até pra dizer que chega próximo ali do Pernalonga por causa da Toon Force. A história gira em torno do Titio Avô, que é algum tipo de entidade maluca e estranha que viaja pelo mundo ajudando crianças de maneiras não muito convencionais e que muitas vezes quebra as regras da lógica e da realidade. E da mesma forma que apenas um show em cada episódio acontece coisas completamente fora da realidade, Titio Avô é igual. Porém, ao contrário de apenas um show que se tornou uma série querida e amada por todos, Titio Avô foi totalmente diferente e, sinceramente, eu consigo entender. Titio Avô é um desenho mais colorido, com cores mais fortes, fora que o assunto gira em torno de crianças. Já apenas um show você consegue notar que não é um desenho tão infantil assim. As cores são mais neutras e a história gira em torno de dois adultos trabalhando. Então, por mais que ambos tenham esses elementos bizarros nos episódios, um é mais maduro e o outro é mais infantil. Porém, eu gostava de Titio Avô, justamente por ser algo completamente bobo e estranho. Por mais que eu reclame que os desenhos de hoje em dia estão mais bobos e muito mais infantis, eu gostava de assistir Titio Avô, justamente por esse aspecto surrealista. Parece que todo episódio é um sonho bizarro que você tem. E de todos os desenhos que tem esses elementos surreais, de parecer um sonho estranho, como o Incrível Mundo de Gumball e apenas um show, Titio Avô me parece ser o mais próximo disso, então eu vejo uma certa originalidade nisso. Óbvio que não é um dos meus desenhos preferidos, mas ao contrário da maioria dos desenhos que passava na Cartoon, que eu trocava de canal por estar passando um desenho que era o puro tédio, Titio Avô eu deixava e assistia de boa, porque é um desenho que você não consegue prever o que vai acontecer, e isso pra mim era da hora. Fora que, pô, eu entendo o pessoal não curtir dele, estamos falando da era de ouro da Cartoon Network, onde passava Hora de Aventura, Incrível Mundo de Gumball e apenas um show. Então eu reconheço que existe um abismo enorme desses três desenhos e um outro que vou falar mais pra frente, de todo o resto que passava no canal na época. Então sim, eu achava Titio Avô da hora. Agora, se Titio Avô pecava por parecer exagerado demais, Clarence foi subestimado por ir na direção oposta. Lançado em 2014, o desenho acompanha Clarence, um garoto otimista e ingênuo que vê alegria nas pequenas coisas da vida. Diferente das aventuras fantásticas e mundos surrealistas de outras animações da Cartoon Network, Clarence se destacava por seu realismo. Ele mostrava crianças agindo como crianças de verdade, lidando com problemas simples, amizades e o cotidiano escolar. Esse tom mais pé no chão não atraiu tanto o público porque muitos esperavam algo mais fantástico e aventureiro. Porém, eu acredito que o que fez esse desenho não ser tão bom assim foi justamente a sua arte, os seus designs. Não vou mentir, quando começou a passar Clarence na televisão, eu não gostava nada. Achava muito feio e estranho, fora o ar nojento que o Clarence passava. Mas ao longo do tempo comecei a gostar. Antes eu deixava de ver, mas aos poucos fui deixando os episódios rolarem e comecei a achar muito interessante a sua narrativa. E de certa forma, comecei a ver uma beleza na arte do desenho. Ele tem a sua originalidade. Mas entendo as pessoas terem se afastado desse desenho por ser considerado feio, eu mesmo achava isso. Mas é tão legal você ver uma rotina simples de uma criança, o imaginário, as aventuras, as brincadeiras, é algo muito especial desse desenho. Fora que tem episódios que vão um pouco mais longe nisso e tentam se aprofundar em algumas questões. Sinceramente, eu acredito que as aventuras de Greg bebeu bastante de Clarence e tentou melhorar alguns aspectos que Clarence tinha, como a própria arte. Porém, eu acabei por assistir mais Clarence, já que passava na época onde eu era adolescente, então tenho um certo carinho por ele. E bem, deixa eu tirar logo esse elefante da sala, porque esse desenho aqui vai dar o que falar. Acho que todos que falei e vou falar ainda, com certeza esse é o mais odiado de todos. E cara, eu entendo completamente.
Até porque para falar desse desenho é muito difícil não falar do seu antecessor, os Jovens Titãs. Enquanto esse foi amado por causa da sua ação, drama e desenvolvimento de personagens, Teen Titans Go decidiu ir por um caminho totalmente diferente, mas assim, diferente mesmo. Ele se tornou um desenho com humor exagerado e paródico, reduziu personagens icônicos a caricaturas unidimensionais, Robin se tornou um líder obcecado e neurótico, Cyborg e Mutano foram transformados em bobos despreocupados, e Raven e Stellar perderam parte de suas camadas emocionais. Além disso, os episódios frequentemente zombam das expectativas dos fãs e até mesmo criticam a audiência que deseja algo mais sério, o que fez a rapaziada odiar ainda mais. E eu entendo o pessoal não gostar dessas coisas, mas cara, eu sei que é bobo e muito infantil, mas eu ri quando eles fizeram um episódio onde eles ficam com a cara totalmente séria, parecendo um Giga Shed. Mas também nem é só isso, o desenho é muito mais infantil, os personagens parecem crianças, a saturação do desenho é bem ruinzinho, as cores, tudo é muito infantilizado. Fora que teve uma época em que parecia que só passava Teen Titans Go na Cartoon Network, talvez seja por isso que eu comecei a ver algo nesse desenho. Da mesma forma com Clarence, com Teen Titans Go aconteceu a mesma coisa, mas foi totalmente diferente. Nesse caso é porque só passava isso no canal, então eu não tinha muitas escolhas. Eu não gosto e nem desgosto, acho apenas medíocre. Tem episódios que até hoje lembro e músicas que até hoje ecoam na minha cabeça, como aquela música sobre a dor e principalmente aquela saga meio punk, meio Mad Max, A Noite Vai Brilhar. Eu não sei porquê, mas eu gostei demais desse arco e essa música é bem chiclete. Mas é só isso, não tem muito que eu possa falar, não odeio, mas também não acho nada demais. Muitos dos problemas enfrentados por Titio Avô, Clarencio e Teen Titans Go vieram das expectativas do próprio público, até porque a Cartoon Network na época estava investindo fortemente em séries que combinavam humor com narrativas emocionais e complexas. Hora de Aventura e Steve Universe criaram um novo padrão para animações, onde o público esperava arcos elaborados e personagens bem desenvolvidos. Por isso, nesse contexto, Titio Avô com seu humor caótico e episódico, Clarence com a sua abordagem realista e despretensiosa, e Teen Titans Go com a sua irreverência exagerada, pareciam destoar do que o público queria. Muitas pessoas simplesmente não estavam preparadas para o tipo de experiências que esses desenhos ofereciam. Mas não posso deixar de citar um que eu acabei de mencionar e que sinto que é odiado por muita gente, visto que para muitos ele é um desenho lacrador, e acho que você já sabe de qual desenho eu estou falando. Steve Universo. Mas ao contrário de outros desenhos que eu falei nesse vídeo, Steven fez algo diferente. Ele conseguiu criar uma comunidade maior que o ódio. Por isso talvez vai soar estranho para alguns citar Steve Universo aqui. Vi um vídeo do Cartney onde ele citou vários motivos do pessoal não gostar de Steve Universo, e senti que faltou ele falar um, que para mim talvez seja o mais polêmico e óbvio quando o assunto é Steve Universo, que nesse caso é o fato de Steve Universo ser um desenho LGBT, que sinceramente para mim não faz o menor sentido. Tem vários outros motivos do pessoal não gostar de Steve Universo, como Steven ser chorão, perdoar todo mundo e tudo mais, mas isso o canal Cartney já falou no seu vídeo, por isso dê uma passada lá que o vídeo tá bem da hora, mas vou tentar aprofundar um pouco mais nessa pauta. Primeiramente que assim, o único casal que podemos dizer que é LGBT na série e que tem um foco muito grande é a Ruby e a Safira, e pro universo do desenho, onde todas as gems têm essa aparência mais feminina, seria inevitável isso acontecer. E tipo assim, o próprio Steven, que é o protagonista, se relaciona com a Connie, o pai de Steven, o Greg, se relaciona com a Rosa, Sage e o Lars. Você percebe que o foco do desenho de longe é a pauta LGBT, e sim o amor. Todo o núcleo de Steve Universo gira em torno do amor. Porém, diferente de apenas um show e Hora de Aventura que também fala bastante sobre amor, Steve Universo é muito mais óbvio sobre o tema, porque o desenho foi feito para o público infantil entender a mensagem. Claro, as pessoas têm o total direito de não gostar do desenho, seja pela sua arte, história, tanto faz. Mas acredito que muitas delas deixaram de assistir por percepções pré-concebidas sobre o desenho. Eu li um comentário onde uma pessoa fala que uma boa parte da culpa de Steve Universo ser visto assim é justamente por causa da comunidade, que não consegue ver além desse detalhe e que reduz o desenho a isso, a algo feito para gays. E sinceramente, eu concordo completamente. Parece que muitas das discussões da comunidade é sobre a sexualidade, a orientação sexual e chips que não fazem o menor sentido. E sim, isso tem em muitas comunidades de desenhos, séries, animes, mídia no geral, a própria Casa da Coruja que o diga. Mas parece que de Steve Universo é muito maior. Mas é isso, eu não sabia desse ódio todo que as pessoas tinham por Steven, mas foi fazendo vídeos aqui pro canal que eu percebi isso. E é óbvio que eu não vou reduzir toda uma comunidade para algo que citei anteriormente, até porque se eu continuo fazendo vídeos de Steve Universo, não é apenas porque eu gosto, mas sim de todas as mensagens e todo o apoio que vocês dão. Pelo menos na minha comunidade, não vejo o pessoal reduzindo Steve Universo a uma coisa só, e não vejo
quem critica o desenho sendo atacado desnecessariamente. Por isso eu tenho que agradecer, porque se o meu canal cresceu assim, é porque boa parte da comunidade de Steven Universo sempre esteve aqui. Por isso, muito obrigado. E não esqueçam de comentar aí embaixo desenhos que a maioria não gosta, mas que você gosta. E bem, eu sou Maru, e esse é apenas o início da jornada. Fui!